chegada da família real em 1808, há o maior esforço de tornar o Rio de Janeiro uma extensão de Portugal. O Paço se torna Palácio Real. Foi aqui que Dom João VI morou durante 9 meses. 300 nobres chegaram a morar no palácio, mas com o tempo eles foram arrumando suas casas. Dom João morava aqui nesse quarto da frente, essas 3 primeiras janelas da quina. A poucos metros do Paço, mais histórias reais. Foi aqui na Igreja do Carmo que Dom João VI foi sagrado rei, em fevereiro de 1818. Foi o primeiro rei português sagrado fora do solo europeu de Portugal, primeiro e único, né? E para nós foi algo assim inesquecível, foi uma festa que durou 10 dias. Depois ali seriam coroados nossos imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, casar-se-iam as princesas também, mas a coroação do rei foi inesquecível, foi uma festa que mobilizou toda a cidade. Foi antepassada do carnaval, ainda mais em fevereiro. Em meados do século XVIII, o Rio de Janeiro tinha mais características de uma cidade africana do que europeia. Os prédios eram muito simples, as igrejas muito simples, você não tinha prédios públicos de vulto, você não tinha palácios, aliás, era proibida a construção de palácios e prédios suntuários no Rio de Janeiro. Você só tinha negros nas ruas, então isso aqui estava mais para uma cidade africana do que para uma cidade europeia. Com a chegada do rei, a corte procura dar um ar mais europeu ao Rio. Com isso, o Rio de Janeiro se transformou numa versão brasileira da Lisboa pombalina. Um dos exemplos disso é a própria Praça 15, que lembra a Praça do Comércio em Lisboa, só que mais simples. Para vocês terem uma ideia como foi a mudança de Dom João, eles trouxeram até móveis, trouxeram portas de palácio, trouxeram quadros, pratarias, cristais, trouxeram camas, tudo assim que era possível se arrancar às vésperas da invasão napoleônica, eles trouxeram para cá. Era a ideia de reproduzir o mundo europeu aqui no Rio de Janeiro. Então você vê, por exemplo, aqui atrás de mim estão as igrejas do Carmo e Ordem Terceira do Carmo e o convento carmelita. Lembram vagamente as construções semelhantes, não de Lisboa, mas do Porto. Do Porto, né? O Carmo e Carmelitas do Porto. Nosso mosteiro de São Bento lembra também alguns mosteiros beneditinos lá em Portugal. Você tem essas semelhanças, o chafariz aqui da Praça 15 lembra alguns chafarizes antigos que existiam em Lisboa. Então, é claro, né? Era tudo uma cultura só. E ainda falávamos naquela época com acento lusitano.